abra a tua Bíblia em Romanos 14. Nós vamos falar, vamos ler até o versículo 9, Romanos 14, de 1 a 9, nós vamos falar um pouquinho sobre controle. Você está no controle? Você tem controle emocional? Você controla teu marido? Você está controlando tuas finanças? Isso é certo? É errado? Como é que a gente exerce o controle? E aí, vamos para a palavra que ela vai dizer para nós. O controle é algo que nós precisamos, mas ao mesmo tempo pode se tornar um grande problema e uma armadilha. O primeiro ponto que eu queria levantar é que lá no paraíso, Gênesis capítulo 3, nós temos a queda e a proposta da serpente, quando ela diz para ela: olha, se você comer da fruta lá que Deus falou para não comer, você vai ser como Deus. A serpente propõe propõe algo que faça ela ter poder, e o poder é necessário, contudo pode se transformar em um grande problema. O poder de Gênesis 3 era o conhecimento do bem e do mal, porque o fruto proibido era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E até hoje nós temos que entender, nós, servos de Deus, não temos o conhecimento do bem e do mal. Quem tem o conhecimento do bem e do mal é Cristo Jesus e sua palavra. E nós então o tempo todo devemos duvidar do conhecimento do que é certo e do que é errado que nós temos, para irmos para Jesus e nele encontrarmos a verdade. Isso é muito importante, porque esse foi o pecado original. Eles queriam ter conhecimento. Então o primeiro ponto precisa levantar aí um sinal de alerta, que você deve tomar cuidado se você quer controlar você, teus sentimentos, teu pensamento, o outro. Se você quer ter o controle, cuidado, você pode estar fazendo isso de forma inadequada e você pode estar dando espaço para a ambição, ou pode não perceber que você está oprimindo alguém, que você está machucando alguém, que você está se beneficiando de uma outra pessoa por causa do controle que você tem. Controle exagerado tolhe, tira a liberdade, mas não. Então como que eu trabalho isso? Nós precisamos ir para o ensinamento de Jesus. Lá em Mateus capítulo 6, verso 25, vou pegar lá, Mateus 6, verso 25, nós encontramos Jesus falando: olha, gente, vocês podem descansar no Senhor, Deus cuida de vocês. Então a primeira questão importante que eu preciso entender em Cristo Jesus, pela palavra de Deus, sobre o controle, é que eu não preciso ter todo o controle, porque Ele está cuidando de nós. Então, o que Jesus está falando aqui é: faça a tua parte, mas confia em Deus, Ele cuida. Então não precisa deixar o controle se transformar numa obsessão terrível, onde você está querendo a todo custo ter tudo nas suas mãos. Se você quer carregar essa situação de controle, não faça isso. Olha o que aconteceu. Vamos mais uma vez para Jesus agora, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versos 66 e 67. Olha o que Jesus faz como exemplo no que diz respeito a gente querer controlar as pessoas. Neste momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Verso 67. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro, verso 68, respondeu: Senhor, para onde iremos? O Senhor tem palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Sabe, Jesus não tem controle, Ele dá exemplo. Porque quem segue a Jesus? Segue porque eu amo, não porque está sendo controlado por Ele. Então Jesus está dizendo assim: ó, eu não tenho controle. Apesar de que, quando Ele volta da ressurreição, o que Ele diz? Todo o poder me foi dado. Mateus 28, no céu e na terra. Ele tinha tudo nas suas mãos. Mas agora Ele estava, dizendo: mas eu não obrigo ninguém a nada. Olha a relação de Jesus com a sua igreja.
Olha a relação de Jesus com o seu povo. Você está aqui por quê? Porque você ama Jesus e quer adorá-lo. Nós estamos em culto, em adoração. Que bênção, não é? Estar adorando ao Senhor. E você faz isso porque você quer isso, porque você está ali, e não porque você está debaixo de um jugo, de um controle. Aí eu concluo então dizendo, irmãos, cuidado se você quer controlar o mundo, controlar as pessoas, controlar as coisas ao seu redor. Eu não estou propondo que você abandone e deixe para lá, não é isso. Eu espero que você tenha entendido esse equilíbrio que nós estamos propondo. Você vai fazer a tua parte com esmero, com capricho, com dedicação. Você vai fazer a tua parte da melhor maneira possível. Mas não ache que porque você fez, você vai ter o resultado. Se tiver, aleluia, glória a Deus, celebre, né? Glorifique ao Senhor. Mas creia que é Deus quem está no controle de todas as coisas. E descanse. Eu quero terminar esse sermão com algumas frases, alguns versículos. Escuta esses versículos e presta atenção e descansa neles. São versículos que mostram o Deus soberano que nós temos. O profeta Jeremias disse: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança de um futuro. Jeremias 21, 9 e 11. Em Isaías 55, 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso, quem falou foi o profeta Isaías, no capítulo 55, versos 8 e 9. No Salmo 46, nós encontramos lá no versículo 10 a palavra dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixa Deus se aquieta. Em Efésios 1:11 a palavra diz: Deus realiza todas as coisas conforme propôs a sua vontade. E lá em Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 4, versículo 34 e 35, encontramos a palavra dizendo assim: no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu, percebi o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, como o exército dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão e dizer-lhe: o que fizeste? Nabucodonosor, depois de ficar muitos anos pastando como um animal, ele era o soberano do reino, e foi castigado quando ele tomou a consciência, percebendo quem era Deus e percebendo que ele, apesar de ser rei, não estava no controle de nada. Que vergonha! Ficou como um asno, vivendo uma realidade humilhante. Ele levanta a sua cabeça e fala essas palavras: Deus controla todas as coisas.